Oi, gente, eu sou a Delane Marques, eu sou terapeuta holística e a gente está nessa jornada de expansão de consciência e a gente tem trocado aqui algumas figurinhas. Eu espero que esse canal esteja ajudando você aí que está me assistindo. Então, se você já está fazendo parte, já ativou o sininho das notificações, eu deixo meu agradecimento profundo. Se não, eu convido você a ativar agora o sininho que está aí embaixo. Convido você a deixar um like, porque quando você deixa um like, ativa as notificações ou deixa algum tipo de comentário, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo, ele é relevante. E por que que eu te convido a fazer parte dessa jornada que eu fiz? E te convido a fazer essa jornada de transformação na tua vida. Porque, gente, quando eu tive acesso ao que é de fato uma expansão de consciência, quando eu comecei a fazer os meus processos de meditação, os meus processos de estar presente no presente. O que é estar presente no presente? É estar aqui no agora. Nesse momento, aconteceram coisas do meu passado, acabaram de acontecer coisas. E eu estou focada aqui no que eu estou fazendo com você. Não interessa o que é que pode acontecer no futuro, não. Eu aprendi dentro dessa jornada de expansão da consciência a me manter no presente, a me manter no estado de presença. O que é isso? É estar aqui e no agora. O passado eu sei que ele já aconteceu, assim como você também teve muitas experiências passadas. O que acontece? A gente já viciou a nossa mente a estar validando, a estar buscando sempre respostas nas experiências que a gente já teve no passado. Ou ficar o tempo todo projetando o que pode acontecer no futuro. E até essa projeção do futuro a gente faz baseado em coisas que a gente vivenciou, em aprendizados que a gente vivenciou no passado. Quando a gente começa a viver esses momentos de meditação, de contemplação, que já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, a gente começa a aprender uma jornada onde a gente começa a ter consciência. Eu só tenho no momento esse presente. Então, como é que eu estou tratando esse presente? Como é que eu estou vivenciando esse aqui e esse agora? Por exemplo, aqui no agora, eu resolvi viver um momento onde eu estou compartilhando, onde eu estou doando o meu tempo, o meu momento, as minhas experiências para você que está aí do outro lado. Então, quem já me segue aqui no canal sabe que eu tive um problema de saúde e que a partir disso eu tive que parar e dizer, não, eu já sei como é que eu estou funcionando, eu já sei como é que eu faço, mas eu quero o diferente, porque eu quero um resultado diferente. Então, a partir daquilo, do momento que eu tive clareza que eu queria um resultado diferente na minha vida, que naquele momento era referente à minha saúde, eu comecei a colocar essas práticas, de fato, em prática. Então, eu comecei a ter momentos comigo mesma, eu comecei a mudar como eu me via, como eu me percebia, porque no momento que eu comecei a fazer da meditação uma prática diária, de momentos em que eu realmente parava e me detinha ao momento presente, eu comecei a observar que tinham coisas que eu passava horas e horas pensando em coisas que nem aconteciam. Por exemplo, quando eu recebi meu diagnóstico, eu comecei a projetar um bocado de coisa que poderia acontecer se eu morresse. E daí eu disse, não, mas aí eu tô pensando, quais são as qualidades do meu pensamento? A qualidade do meu pensamento está sendo em coisas negativas, porque eu estou pensando que vai acontecer o que o médico disse e eu estou pensando em coisas negativas. Então, eu estou plantando no meu presente coisas negativas. Então, eu comecei a ter que observar o que eu pensava, qual era a qualidade dos meus pensamentos. Então, uma coisa que a gente faz muito aqui durante a terapia é levar a pessoa a observar, a ter clareza. Como é que eu estou me sentindo? A maior parte do tempo, eu estou me sentindo bem? Eu estou me sentindo disposta? Eu estou me sentindo com a sensação de bem-estar? Ou a maior parte do tempo eu estou preocupada, eu estou com raiva, eu estou pensando na outra coisa que eu tenho que fazer?
Sabe? A gente começa a fazer uma reavaliação geral do que de fato a gente pensa. Aí você vai me perguntar, mas por que eu comecei a fazer esse tipo de avaliação? Porque eu comecei a estudar as leis universais. O que são essas leis universais? São leis que regem o funcionamento do universo. Então, se eu estou inserida nesse universo, eu estou submetida a essas leis. Quais tipos de lei, Delane? Por exemplo, a lei da gravidade é uma lei. Todos nós estamos submetidos a essa lei. Então, eu sei que se eu jogar uma maçã, ela vai cair aqui no chão. Por quê? Porque a gravidade traz essa maçã ao chão. É diferente se eu estivesse vivendo na Lua, que eu estaria sem gravidade, então as coisas iriam flutuar, né? Então é importante que a gente comece a fazer esse tipo de aprendizado. Então, uma das coisas, das leis que eu observei, foi a lei da causa e do efeito. Então, se eu tenho esse efeito hoje, qual é o efeito que você tem hoje na sua vida? Você tem que parar e olhar. Ah, eu tenho um relacionamento do jeito que eu quero? Eu tenho o sucesso financeiro que eu quero? O trabalho que eu gosto de fazer? E aí você vai começando a se avaliar e a se questionar. Ah, não, aqui essa área não está do jeito que eu queria. Por que não está do jeito que eu queria? Como eu gostaria que fosse? E aí eu comecei a observar, hoje, se existe uma lei da causa e do efeito, existiu alguma causa no meu comportamento que gerasse esse efeito que eu tenho hoje. Então, se eu quero um efeito diferente, eu vou ter que ter causas diferentes. Aí eu comecei a observar, né, no meu caso de saúde, que eu era uma pessoa muito preocupada, que eu era uma pessoa que eu me preocupava muito com o que os outros iam pensar, eu era uma pessoa que eu estava num grau de ansiedade muito grande. Eu comecei a observar que tinham coisas que deveriam ser diferentes, que eu queria que fosse diferente. Eu queria ter uma vida mais tranquila, eu queria ter uma vida mais centrada, como eu tenho hoje. Então eu comecei a imaginar como é que eu me sentiria dessa nova forma. E aí é que vem um grande segredo. É a gente começar a observar quais são os nossos sentimentos, quais são as nossas sensações, como a gente percebe, como a gente se vê, entende? Então, assim, às vezes as coisas vão acontecendo na vida da gente, é meio que a gente no automático, e a gente esquece. A gente vai fazendo e nem se dá conta de que tá fazendo, simplesmente vai fazendo, nem observa que tá acelerada, nem observa que tá nervosa, nem observa que um acontecimento, que é uma ligação, já tirou o seu chão. E aí você vai começando a observar como seria diferente e como você gostaria que fosse. Então, no meu caso, que era uma questão de saúde, eu comecei a analisar como era essa saúde, como é que eu gostaria que fosse. Então, no meu caso, eu não tinha glicose, então não tinha força de levantar. E aí eu disse, eu gostaria de levantar todos os dias. Eu gostaria de poder ir voltar a tomar café na mesa. E aí eu comecei a ficar imaginando como é que eu seria. Por quê? Porque eu só consegui perceber quando eu não tinha mais, quando eu não conseguia levantar da cama, quando eu não conseguia tomar café na manhã como todo mundo faz na mesa, quando eu não conseguia acordar, quando eu tinha acordado era meio-dia com o esforço maior do mundo, porque era a hora que tinha alguma volta da glicose e eu conseguia acordar por aqueles momentos. Então eu comecei, e como é que eu gostaria que fosse? E aí eu comecei a observar as sensações desse gostaria que fosse. Então eu disse, se eu pudesse me levantar agora e tomar café da manhã com o meu filho nesse momento, eu ia sentir essa alegria aqui. Seria assim. E eu comecei a sentir e observar qual era essa sensação de alegria. E comecei a imaginar essa sensação de alegria em outros aspectos da minha vida. Entende? Em coisas que aconteciam no meu cotidiano, e eu comecei não, peraí, nesse momento eu não quero pensar assim, eu quero me conectar com aquela sensação de alegria. E aí eu parava um pouco e me conectava com aquela sensação de alegria.
Aí tinha momentos que era uma sensação de satisfação. Porque quando você não tá mais conseguindo levantar e você consegue levantar, você sente assim uma sensação, uma satisfação tão grande dentro de você. E aí eu fazia o quê? Eu pegava essa sensação e instalava ela no meu corpo. Eu usava a prática do Theta Healing, né? Essa sensação de satisfação, de bem-estar. E aí quando eu tava no momento em que eu não tinha essa sensação, eu parava, eu respirava e eu me recordava só mentalmente como era essa sensação de bem-estar. Não sei se você está conseguindo compreender o que eu estou te falando. É como se, por exemplo, vamos dizer que você hoje tem um problema que você tem que trabalhar essa questão de autoestima, né? Autoestima é uma coisa que a gente trabalha aqui em tudo, porque a gente não observa, mas a gente às vezes vai perdendo a nossa capacidade de autoestima. E aí, o que é que eu sempre ensino aqui quando a gente está trocando experiências aqui durante atendimento? A pessoa chega aqui pra mim, às vezes chega com o cabelo amarrado assim, feito um cocó, enrolado, né? De qualquer jeito e tal. E aí eu convido a pessoa a se soltar, aqui tem um espelho, eu mostro a pessoa no espelho. E aí, como é que você tá se sentindo assim? E se a gente colocar um batom, como é que você vai se sentir? E a pessoa começa a... E o que é que tem em você que você gostaria de mudar, que você gostaria de ver diferente? E aí a pessoa vai me relatando, eu gostaria de me ver sem ser dessa forma, eu gostaria de me ver dessa forma. E como é a sensação de se sentir dessa forma? Eu vou me sentir muito empoderada, eu vou me sentir assim. Então, como que a gente pode fazer para ir colocando essa sensação no seu dia a dia? Então, às vezes, são trocas simples. Porque, imagina, se você gostaria de se ver mais bonita, você pode colocar isso como objetivo. Então, você pode acabar de tomar um banho delicioso, se permitir um banho relaxante, delicioso. E depois começar a fazer a sua make, mesmo que seja básica, ou apenas colocar um batom, ou apenas mudar o corte de cabelo, mas coisas que você se sinta bem. E aí, quando você estiver naquela situação que você olhou no espelho, tô feia, não sei o quê. Não, qual é a minha sensação? A minha sensação é aquela de como é que eu tô bonita. E como é que eu tô bonita? Eu tô bonita quando eu faço assim no cabelo, quando eu me arrumo e tal. E aí são pequenos ajustes, pequenas mudanças de postura que vão trazendo um eu novo pra você. Então, assim, eu lembro que eu sempre gostei muito de me arrumar, eu sempre gostei muito de estar... Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo pra você, mas eu tô em casa. Então, essa é a minha forma de estar em casa, descobriram? E ver que a minha forma de estar em casa é uma forma que me permite receber uma pessoa e é uma forma que me permite ligar uma câmera e fazer um vídeo. Por quê? Porque eu gosto de me sentir bem, eu gosto do autocuidado. Então, pra mim, como que eu descobri isso? Mais potencialmente, que eu já me arrumava muito, mas quando eu tive minha questão de saúde. Porque o banho pra mim passou a ser um momento assim, muito prazeroso. Porque era difícil eu levantar da cama e tomar banho. Era um trabalho. Lavar o cabelo não tinha essa energia. Então, eu comecei a fazer momentos em que eu comecei a sentir água escorrendo pelo meu corpo. E eu comecei a observar a sensação dessa água correndo no meu corpo. E eu comecei a observar a sensação de bem-estar, de conforto que o banho trazia. Você observa que às vezes a gente transformou a vida da gente numa máquina tão assim corrida, que às vezes a gente toma banho, não leva nem 5 minutos. É um banho que a gente toma banho, sai. Não, eu comecei a fazer do meu banho um momento prazeroso. Então, se para ser um momento prazeroso, eu procurava um sabonete mais cheiroso, eu procurava um sabonete líquido que dava uma textura mais lisinha na minha pele. Eu comecei a incorporar cremes nos meus banhos. Por quê? Porque era uma forma em que eu alimentava essa sensação de bem-estar em mim. Então, essas são práticas, essas são mudanças simples no seu dia a dia, que isso, você diz assim, que bobagem, eu vou tomar um banho e vai mudar a minha vida. Quando você começa a sentir o bem-estar em coisas pequenas, o bem-estar naquela água que você toma, o bem-estar
em estar com aquela pessoa que você gosta, não do jeito que você gostaria que ela agisse com você, mas eu estou me sentindo bem por estar com essa pessoa. E respeitar o fato dela ser como é, diferente do jeito que eu gostaria. Porque o que acontece muito aqui dentro dos atendimentos? Acontece muito. A pessoa está ali para você e por você, mas o que vem sempre é uma fala de reclamação. Ele estava ali, mas ele não fazia o que eu queria. Ele não fazia da forma que eu imaginei. Então, que tal a gente entender o que são sensações de bem-estar? Entender o que são sensações de eu me nutro desse bem-estar, para que o outro esteja livre para agir da forma que ele quer agir. Porque na hora que você se nutre de amor, na forma que você, no momento que você descobre qual a forma que você se nutre de amor, você começa a ser independente do amor que o outro possa trazer para você. E aí as chaves vão virando e isso vai mudando, inclusive as nossas relações. Por quê? Porque isso vai gerando uma condição de respeito. Se você não pode me nutrir da forma que eu gostaria, mas eu tenho essa capacidade. E aí, como é que eu me nutro? Eu tenho dia que eu me nutro, eu me abraço. Eu me olho no espelho, eu converso comigo, eu digo que eu sou linda, que eu sou maravilhosa, que eu sou potente, que eu sou extraordinária. Depois que eu saio abastecida com o tanto de coisa que eu disse pra mim, que me validam e que eu acredito nisso, pode vir depois a pessoa dizer assim, Ave Maria, tu fez essa franja, não tem nada a ver, é coisa de criança. E eu, tá bom, tá bom. Por quê? Ela não tá gostando. Mas eu gostei, eu me sinto bem, eu me valido nesse visual que eu criei pra mim. Entende? Então, eu lembro que uma vez eu postei um vídeo, foi até no TikTok, e ele bombou assim, teve muitas visualizações. E era sobre a questão de como a pessoa se cuidava. E eu dizia nesse vídeo que você tem que estar pronta sempre. E engraçado que algumas pessoas entenderam que era que elas tinham que estar muito arrumadas, muito tal. E não era isso que eu estava querendo dizer. Você tem que estar pronta para você sempre. Se você for sua prioridade, se a sua prioridade for se sentir bem, se a sua prioridade for quais as qualidades do meu pensamento, você começa a se autorregular. Como é, Adelane, que eu vou me autorregular? Eu tô tendo aqui, eu acabei de passar por uma situação estressante. E aí eu paro por um momento e digo, não, esse estresse não é o que eu quero viver. O que eu quero viver? Eu quero viver leveza, eu quero viver bem-estar, eu quero viver alegria, eu quero viver gratidão. Quer dizer, a pessoa muitas vezes diz assim, eu acabei de passar uma raiva dele e eu vou me lembrar disso. No início é mais complicado, até que você faça tanto isso que se torne o seu novo padrão. Quando isso se tornar o seu novo padrão, o seu novo comportamento, onde você é o centro e como você quer se sentir é o mais importante, isso vai ser tão automático que acontece assim comigo coisas, aí na mesma hora eu digo, o que é que eu tenho que aprender com isso? A pessoa tá me mostrando alguma coisa. E aí a pessoa diz assim, quer dizer que você faz isso? Hoje já é no automático, gente. Hoje já é no automático. Quando acontece assim uma coisa, eu digo, não, eu tenho um aprendizado aí. E aí eu começo a me perguntar qual é o aprendizado mais elevado dentro da situação, por mais complexa que tenha sido a situação. E aí tem horas que eu não consigo, não tenho a resposta. Aí eu paro um pouco, eu respiro um pouco, sinto a sensação novamente dentro de mim de calma, de paciência. Eu começo a observar sensações que eu já tenho dentro de mim e que você tem. Você não está alimentando, você não está dando causas diferentes para novos efeitos. Então, no momento que você começar a criar causas diferentes, o que é agir de formas diferentes, coisas diferentes passam a acontecer. Porque vamos lá, vamos dizer que você está aqui numa situação familiar, tá? E nessa situação familiar, você sempre reagia de uma forma brusca. Você sempre ia lá e aí quando você começa a, não, eu quero me sentir bem. Aí você faz esse comando mental, eu quero me sentir bem. Como é que eu reagiria aqui me sentindo bem? Não, eu prefiro sair do que brigar. Aí você saiu.
a própria pessoa nem entendeu, a própria pessoa que você estava no momento que ela já estava esperando a sua reação, que você não deu aquela reação, automaticamente ela vai reagir de uma forma inesperada. Por quê? Porque é novo para ela também. A tua forma de agir já é uma forma esperada pelo outro também. Então, quando você começa a mudar isso, quando você começa a se auto-observar e por querer ser diferente em você, não é pelo outro, é porque, não, eu não quero mais viver situações de estresse, eu quero viver agora é paz. Como é paz? Se eu brigar aqui com essa pessoa, não é paz. Então, o que é paz pra mim agora? Paz pra mim é dizer, olha, no momento eu não tenho condições de discutir isso com você. Depois a gente pode sentar e conversar e se retirar. Respeitosamente retirar. A própria outra pessoa vai ter que aprender um mecanismo novo de como vai gerenciar com você. Como vai lidar com você. É por isso que quando a gente atende muito aqui questões de relacionamento. E aí a pessoa quer mudar o outro, Eu digo, não, você não tem que mudar o outro, você tem que se aceitar, se amar, se autonutrir, se autogerenciar, e o outro por si só vai ter que dar um jeito. Ou ele te acompanha porque ele quer estar dentro dessa relação. Isso é relação de todos os âmbitos, não tem que ser uma relação entre um homem e uma mulher, não. Ou entre um casal, não. Pode ser uma relação você e sua família, você e a pessoa que trabalha com você, você e qualquer relacionamento. Por quê? Porque vocês estabeleceram um padrão. Então essa causa vai ter essa consequência. A pessoa já sabe, você vai agir assim, ela vai agir assim. Você vai agir. É causa e consequência. Quando você muda as causas, as consequências elas têm que vir diferente. Porque nem a outra pessoa está preparada para aquele momento. Então, se você já sabe, não, eu quero me sentir bem, eu estou num propósito comigo de bem-estar, de me sentir bem, de me sentir leve, de me sentir tranquila, de me sentir em paz. Surgiu uma situação em que te rouba disso tudo e você tem o autodomínio, o autocontrole, você vai parar e vai respirar por um momento e dizer, não, agora eu não tenho condição. E se retira. Se retira. Só esse retirar, só esse parar, aquele momento de dizer, não, agora eu não tenho condições, eu não tenho condições agora, nesse momento. Precisa explicar muito, eu não tenho condições. Depois a gente vê isso. E o fato de você se retirar, você concorda que já é uma causa diferente? E se já é uma causa diferente, deve ter um retorno diferente? No mínimo, a pessoa que já está acostumada a se degladiar com você, ela vai ficar parando. O que aconteceu? O que está de novo? O que é que tem de diferente? O diferentão aconteceu aí, né? Então, se você quer efeitos diferentes, você tem que dar novas causas. Então, quando eu comecei a fazer isso com relação à minha saúde, como que eu fiz isso? Dessa forma. Eu levantava, ai meu Deus, eu começava a agradecer. Eu agradecia porque naquele momento eu estava com glicose suficiente circulando no meu corpo que me permitia ficar em pé. Então aquilo me dava uma sensação de gratidão, gente, tão grande. Uma gratidão de felicidade, uma sensação de felicidade tão grande. Oh, meu Deus, eu consegui me levantar. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Era uma sensação tão assim, que vibrava dentro de mim, que quando acontecia de novo, eu validava de novo essa sensação. Quando acontecia de novo, eu validava de novo essa sensação. E quando eu tava lá deitada na cama, que eu não conseguia, a pessoa falava comigo, não conseguia nem falar, eu mentalmente lembrava daquela sensação de como era levantar, de como era responder, de como era. Eu mentalmente ficava. Aí às vezes eu me pegava deitada e eu mentalizava tanto como era aquela sensação, que eu me pegava sorrindo, eu ficava sorrindo. E aquilo já mudava a minha vibração, de uma forma, é como se eu estivesse gerando novas causas. E isso foi trazendo um efeito diferente. Quando eu comecei a observar, eu já estava começando a acordar 10 horas da manhã. Olha, para quem levantava meio-dia na marra para tomar um café na cama, porque alguém vinha chamar. Consegui levantar e ir para o jardim. Já era um momento assim de... Aí sim, você começa a perceber o vento que passa na sua pele. Você começa a perceber o som que está no jardim. O som das árvores se mexendo. O som das aves, você começa a perceber, meu Deus,
Eu vivi a vida toda nesse jardim, olha o tanto de passarinho que tem aqui. Você começa a ver as borboletas, por quê? Porque o ambiente do quarto, ele se torna um ambiente muito cansativo, muito maçante. Você não aguenta mais ver só a televisão, você não aguenta mais ver aquelas paredes. E aí você começa, oh, meu jardim é tão lindo, olha o sol, olha o sol. Quando a gente tem pouca glicose, a gente tem muito frio, a gente fica muito gelada, a pressão cai muito. Quando eu senti o sol me aquecendo, eu brincava, meu Deus, eu sou uma placa solar muito potente. Eu sou uma placa solar. Eu comecei a transformar isso num ritual divertido, num ritual gostoso. E aí eu lembro que eu ia pro médico e disse, não, doutor, agora minha vida, eu sou uma placa solar. Eu vou pro sol, eu fico lá esperando o sol me aquecer. Eu levava na esportiva. Por quê? Porque foi uma forma que eu aprendi, foi a levar isso com leveza. Eu aprendi a levar essa situação com a mais leveza possível. Primeiro porque eu queria dar causas diferentes para ter um efeito diferente. Segundo, eu estou inserida ainda na casa dos meus pais. Então, eu sabia como era importante eu passar essa sensação de que eu estou melhor para eles, para o meu filho. Porque você imagina como fica uma criança de 10 anos achando que a mãe não vai levantar mais, que a mãe pode nem voltar mais. Então, a cada vitória, a cada levantar, era um agradecimento tão grande. Eu poder dizer, não, eu vou tomar meu café lá na cozinha. Pra mim, era assim era uma coisa assim, um must, né? Porque hoje eu consegui tomar meu café na cozinha. Então, eu fazia daquele momento que quem mais tomava café comigo, por ser esse horário, já era minha mãe e a Angelita, que trabalha conosco. E aí começou a ser o nosso momento de conversa, né? No começo eu não conseguia conversar, a cabeça ainda doía muito, eu não conseguia conversar. Mas aí o que eu fazia? Eu ficava observando o sabor da coisa que eu comia, eu observava o calor que o café trazia para mim. E aos poucos eu fui começando a conseguir conversar. E aí um café que era para durar 5 minutos, 10 minutos, durava meia hora. De repente começou a durar 1 hora, né? E eu comecei a fazer daqueles momentos que valiam a pena. Eram momentos que eu estava experienciando. Porque às vezes não. O que está acontecendo com a sociedade hoje é que as coisas se tornaram tão comum, tão normal, que a gente às vezes toma café em pé, não porque eu não tenho tempo não, meu irmão, já que saiu, bora, tá na hora de levar o menino pro colégio, sabe? Aquela aceleração, e a gente não percebe mais nem o sabor do que tá comendo direito. A gente vai observar que uma coisa tá muito gostosa quando a gente vai pro restaurante, né? A gente vai lá no restaurante, aí pede um prato diferente, esse prato é bom. Mas a gente come comida boa todo dia, toda hora. Se você parar para prestar atenção, você pode comer isso toda hora, todo dia. E aí eu não consegui ir para restaurante, né? Preciso dizer isso para vocês. Aí o que eu comecei a fazer? Procurar receitas, né? O Instagram mostrava um monte de receita. E eu começava a mandar essas receitas para a mamãe, que era para ela fazer essas comidas diferentes, gostosas. Para que eu pudesse, já que tinha aquele momento de me nutrir, e eu já começava a observar esses momentos, de serem momentos mais prazerosos ainda. Então você observa como no meu dia a dia eu fui trazendo prazer. Eu fui trazendo no meu dia a dia prazer. Eu fui validando vida no meu dia a dia. Eu fui validando vida. Era a vida do que eu bebia, era a vida do que eu comia, era a vida do que eu acordava, era a vida do que eu meditava. E, Delane, quando vinha as crises, eu tava lá, né? Eu apagava. Mas quando eu voltava, a primeira coisa que eu fazia era apertar assim no travesseiro, sentir o toque do travesseiro, aí eu sentia que ele era fofinho. Aí eu começava a agradecer pela cama que eu tava, começava a agradecer porque eu tinha acordado, porque eu tinha voltado, porque o corpo tinha reagido, porque eu tava aqui ainda. E aí eu comecei a validar e a ser grata. E aí eu comecei a ter melhoras e observar, e aí os convites continuavam chegando, né? Ainda tinham recepções que as pessoas me convidavam, antes eu não podia ir. Quando eu comecei a sentir que eu já tinha condições de ir, eu ia. Claro que eu ia com a pessoa dirigindo pra mim, eu ia... mas aquele momento eu sabia que poderia durar meia hora, poderia durar 1 hora, eu não sabia quanto que ia durar. Mas o que ia durar, eu começava a apreciar, por exemplo.
Um dos lugares que eu ia muito é para os eventos na casa de brincar da minha irmã. Ela faz muito evento lá. E aí eu ia muito. E aí quando eu chegava lá, eu lembro que antes eu ficava olhando, ela, coisa legal, coisa legal. Não, quando eu chegava lá, pra mim era como, já era uma vitória ter saído de casa. Então pra mim já era assim, a Disneylandia, o parque de diversão. E aí eu começava, lá tem muita grama, eu fazia questão de pisar na grama, sentia aquela textura da grama. Eu ficava horas olhando aquelas, lá é uma casa de brincar, então lá é lugar pra criança. Eu ficava horas olhando aquela alegria daquelas crianças, aquele sorriso fácil, sabe? Aquele bem-estar que eles têm, que é assim, gratuito. E eu ficava, ai, como é bom. Eu vivia a alegria pela alegria que eu observava neles. E isso é um truque que você pode fazer. Isso é uma coisa que você pode fazer. Porque, às vezes, eu tô fazendo aqui um atendimento, né? Aí a pessoa diz assim pra mim, não, mas eu não sei o que é essa sensação de ser amada, não. Aí eu disse, não. Aí você já assistiu um filme? Aí ela disse, já. E você já viu um personagem do filme ser amada, tal, tal, tal? Já. É aquela sensação. É igualzinho, é a mesma sensação. Então você conhece. Você pode não ter experienciado na sua vida, mas você já conhece como é a sensação. Quer ver uma coisa? Tem muita gente que nunca foi assaltada, mas sabe a sensação. Por quê? Porque tem um medo tão grande que lhe para. Não vou fazer isso porque eu tenho que fechar, eu tenho que deixar tudo trancado, eu tenho que fazer. Por quê? Porque a pessoa já sabe a sensação do que é ser assaltada, do que é passar por uma situação, mesmo que ela nunca tenha vivido. Quando que ela viveu isso? Ela viveu isso a partir de uma experiência que alguém contou. Alguém viveu e aí diz, olha, foi assim, eu vivi assim, assim. E a pessoa vai sentindo aquela adrenalina dentro do corpo como se tivesse vivido. Se você pode fazer isso para uma questão de instalar o medo, você pode e deve, criatura, fazer isso para instalar o bem-estar. Então, qual o filme que você assistiu que ali é que é uma sensação do relacionamento que você gostaria de viver? Ah, foi filme tal. Então você assista aquela sensação. O que é que você sentiu quando você se projetou naquele personagem? Porque se você sentiu, se é aquele filme, você se projetou naquela personagem. Então, qual é a sensação que você teve ao se projetar naquela personagem? E aquela sensação é que você tem que aprender a validar. Porque quando você aprende a validar novas sensações, novos sentimentos, novos pensamentos, você dá novas causas para você. Então, eu estava dando sensações para mim de alegria pela vida, pela forma de se divertir daquelas crianças. Então, eu olhava, eu observava. Isso é expansão de consciência. Isso é expansão de consciência. É você olhar as coisas de uma forma diferente, de uma forma mais elevada. Isso é trazer à prática a expansão de consciência. Porque se você olha e diz, olha, eu tenho essa experiência aqui tá me barrando. Mas existe, olha essa outra experiência que essa criança tá me mostrando. Olha essa sensação de alegria que ela tá vivendo ali só de pular na poça de água. Pá, pá, pá. Eu achava aquilo ali o máximo. No dia que eu me senti melhor, a primeira coisa que eu fiz foi quando eu cheguei lá na casa de brincar, tem um quadrado assim que é o intuito de limpar o pé. Eu peguei e pisei em cima. Pá, 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 pá. Gente, eu me senti uma criança de novo. Uma criança. E você não sabe como foi transformador aquilo pra mim. Como foi transformador. Porque na hora que a crise vinha, na hora que a glicose baixava e que eu precisava ter uma sensação, eu dizia, como é a sensação daquela criança, como é a sensação de pisar naquela água, como é a sensação de pisar naquela grama. E eu observei que quando eu começava a sentir o tremor, porque a minha sensação, ela vinha com um tremor antes de apagar, e eu começava a tremer muito. Eu comecei a perceber que eu comecei a tremer sem apagar. Por quê? Porque na hora que vinha, eu comecei a sentir aquela sensação. Como é? Eu me recordava. Como é aquela sensação do bem-estar? Como é aquela sensação? Como é? Eu me perguntava, até que a sensação vinha. E aí, essa sensação de bem-estar, ela foi meio que virando a chave da minha vida. Ela foi mudando a minha vida. Por quê? Porque é assim que eu faço hoje.
Se a glicose cai um pouco, se a pressão, quando ela vem, a pressão cai junto também, então é um gelo com tremedeira, não quero imaginar como é. Se ela vinha, era assim que eu tirava ela. Foi assim que eu observei que a glicose baixava menos, que a resposta do meu corpo, ela vinha mais rápido. É como se automaticamente eu liberasse outros hormônios e esses outros hormônios me traziam à tona. E é isso que você tem que fazer no seu dia a dia. Delane, mas meu problema não é de saúde, meu problema é relacionamento, é o meu trabalho, é papapá. No problema você pode botar o rótulo, o nome que você quiser. Se você começar a vibrar de uma forma diferente, a pensar de uma forma diferente, a ter pensamentos e sentimentos diferentes e ser o seu fiscal, você tem que ser o seu fiscal. Toda hora eu me senti assim, como é diferente? Como é diferente? Como é diferente? Você vai ver que automaticamente o seu corpo vai responder de uma forma diferente. As suas atitudes, elas vão ser automáticas de uma forma diferente. E esse diferente é que faz uma mudança exponencial na sua vida. Porque é esse diferente que vai mudar as tuas relações dentro do teu trabalho, as tuas relações dentro da tua casa. É esse diferente que vai fazer, por exemplo, você tá num trabalho que você não gosta e você tem um sonho a realizar, mas você tem se sentido presa, amarrada, mas quando você começa a agir diferente e observa que tem respostas diferentes, você vai começar a vencer a barreira do medo dentro de você. E você vai começar a ter coragem de fazer coisas que você se... Epa, antes eu não tinha coragem de fazer isso, eu já tive essa coragem. Porque você começou a ver que existem possibilidades diferentes dentro daquilo que você aprendeu. Você aprendeu que era assim, estava o resultado tal. Mas você está começando a aprender que se você fizer assado, vai ter o resultado assim. E o resultado assim. E aí você já começa, se o medo tem te paralisado, você começa a dizer, e se eu fizer assim? E se me der uma resposta diferente? E se eu gostar mais dessa resposta? E se essa resposta for melhor? E se for melhor? E aí quando você vê, você está tomando atitudes, criando coragem para o novo. Foi isso que me fez coragem de começar a ir para as festas, depois fazer viagens, depois voltar a trabalhar, depois eu ia me sentir mais forte, eu ia me sentir mais forte, eu ia me sentir mais segura, eu ia me sentir mais pronta. E quando eu percebi, eu disse, rapaz, esse negócio agora tá dando pouco, né? Rapaz, esse negócio agora tá diminuindo, né? O negócio que era igual o cantigo de grilo, dava todo dia e toda hora, e era uma luta, uma guerra. Rapaz, esse negócio tá diminuindo, tá melhorando. E a cada melhora, mais uma sensação de alegria, mais uma sensação de vitória, mais uma sensação de que eu estou boa, mais uma sensação de que eu posso, de que eu vou mais além. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Se você começar a dar novas causas, você vai ter novos efeitos. Agora você tem que ter consciência do que você é. Se você tem consciência do que você é, se você tem consciência do potencial extraordinário que você tem, isso acontece de uma forma exponencialmente mágica. Então, hoje, esse era o recado que eu queria compartilhar com você. Essa era a dica que eu queria deixar para você. Se você acha que valeu a pena, deixa o teu like, compartilha com pessoas que precisam ouvir isso. O meu propósito hoje é fazer com que esse canal cresça, porque eu quero levar essa mensagem para muitas e muitas pessoas. Eu sei que tem pessoas que não têm problema de saúde, mas tem um problema dentro de casa, tem um problema com o filho, tem um problema no relacionamento. Todo mundo tem uma causa hoje que precisa ser vista, precisa ser refeita, precisa ser melhorada. Todo mundo precisa de uma luz, de uma clareza. E se você sentiu que alguma mensagem dessa merece chegar para alguém, compartilha. E se você não tem essa pessoa em mente, mas gostou da mensagem, deixa o teu like, que já ajuda bastante. O YouTube precisa entender que esse é um conteúdo relevante. E eu tenho um propósito hoje, que é levar essa mensagem para milhares de pessoas. O universo vai me ajudar que milhões de pessoas entendam o poder extraordinário que está dentro de cada um. Então eu conto com você, compartilha, ativa as notificações e vamos fazer com que esse movimento de bem-estar, esse movimento de que todos nós merecemos nos sentir bem, nos sentir
transbordando chegue para mais e mais pessoas. Gratidão.